capítulo 4, do verso 1 ao 5. Vamos ler. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Amém. Meus irmãos, gostaria de trabalhar o tema prega a palavra em tempo e fora de tempo. Nós vivemos um momento, talvez, em que essa palavra está se cumprindo cabalmente. Vemos que muitas pessoas se dizem evangélicas, se dizem cristãs. Existem igrejas cheias. Cheias de quê, eu pergunto? Abarrotadas de pessoas. E nós ficamos olhando para esse texto e vendo qual ou quanto a palavra de Deus é verdade, o quanto o apóstolo Paulo realmente estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, porque há quase 2.000 anos atrás foi que ele escreveu essa carta. E ele está escrevendo essa carta a seu filho da fé chamado Timóteo. Timóteo estava passando por grandes problemas e dificuldades de pastorear a igreja de Éfeso, porque os falsos mestres tinham penetrado naquela igreja e começado a disseminar falsos ensinos. E o dever de Timóteo era corrigir, era repreender, era exortar, para que aquela igreja não desse ouvido aos falsos mestres e permanecesse nos ensinos autênticos e verídicos, bíblicos. Pregar a palavra de Deus verdadeira e autêntica, a cada dia que se passa vai ficar uma tarefa mais difícil. Porque o público não quer mais ouvir a verdade. Enquanto o pregador fala sobre amor, que Deus perdoa, que Deus ama, que Deus dá, que Deus salva, é uma maravilha. E o público freneticamente gosta de ouvir esse tipo de mensagem. Agora, quando o pregador fala sobre arrependimento, fala sobre compromisso com Deus, sobre sacrificar, sobre trabalhar na obra de Deus, os rostos começam a ficar fechados. Os ouvidos começam a ficar tapados. Em muitos vem o sono, em outros vem a inquietação. Dá vontade de ir embora do culto, dá vontade de levantar, dá vontade de ir no banheiro, só não dá vontade de ouvir a verdade de Deus. Então eu gostaria aqui de, em poucas palavras, poder trazer verdades bíblicas extraídas desse texto. Prega a palavra em tempo e fora de tempo, porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, o santo ensino, a palavra sadia. Eles vão querer ouvir palavras que agradam a eles, mas que adoecem o espírito e que não levam para o céu, muito pelo contrário, que condenam. Então eu gostaria de trazer aqui um primeiro ponto para que nós possamos refletir. O primeiro ponto é dever do pastor pregar a palavra.
que muitos se recusem a ouvir a verdade. Eu vou relembrar aos irmãos o momento em que o Senhor Jesus estava pregando o Evangelho. E ele viu uma multidão que o seguia e que estava já há dias o seguindo. Ele disse: esse povo vai morrer de fome. E ele multiplicou pão e peixe para aquela grande multidão. E aquela multidão continuou o seguindo. E ele multiplicou pão e peixe por uma segunda vez. E aquela multidão continuou seguindo muito mais. E ele começou a dizer: eu sou o pão da vida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo. Aqueles homens começaram a ouvir aquele discurso de Jesus e chegaram para Jesus e disseram: Jesus, duro é este discurso, porque a gente queria ver o Senhor mais uma vez multiplicando pão e peixe. E o Senhor disse que o pão é o Senhor mesmo agora. E disse que a gente tinha que comer da sua carne e beber do seu sangue. Ou seja, que a gente assumisse um compromisso com o Senhor. Mas o Senhor não está dizendo que vai fazer aquilo que a gente pede. O Senhor não vai mais multiplicar pão. Moisés deu pão aos nossos pais. Porque lá no deserto, quando o povo murmurou contra Moisés, dizendo que estava com fome, e o povo pressionou Moisés, e Moisés ora a Deus, e Deus manda o maná do céu. E Jesus agora faz diferente. Ele disse: não, eu não vou dar o pão. Eu sou o pão. Vocês estão trabalhando pelo pão que perece. Trabalhem pelo pão que dá para a vida eterna. Jesus, duro é este discurso. E diz o texto que muitos de seus discípulos começaram a ir embora. E Pedro chegou para Cristo e disse: Senhor, você não vai maneirar não o discurso, não? E os discípulos também. E Jesus disse: você quer ir com eles? E Pedro dá aquela resposta maravilhosa: para quem eu irei? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, às vezes Deus não vai dar a gente tudo que a gente pede. Nem todos os bens materiais. Nem toda a saúde do mundo. Porque Ele já deu o mais importante. Ele deu a vida dele lá na cruz para que nós tivéssemos a vida eterna. Eu não vejo Deus como um pai que mima seus filhos, como um pai que dá tudo que seus filhos pedem para Ele. Porém, Ele é um pai bom, que dá aquilo que a gente precisa e necessita, principalmente quando a gente está enganjado e compromissado com o reino dele. Ele disse: busque o meu reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas tem gente que não busca o reino, não busca a justiça de Deus, mas quer as coisas sendo acrescentadas às suas vidas. E voltando para o texto de Paulo, escrevendo a Timóteo, ele encoraja Timóteo a pregar a palavra de Deus, como se estivesse diante de um tribunal. Ele diz: eu conjuro-te, ou seja, eu te encorajo perante Deus e perante Cristo Jesus, que há de julgar. Ou seja, eu como pregador e pastor, eu vou ser julgado um dia por Deus. E eu vou dar conta de mim mesmo. Porque cada um dará conta de si mesmo perante Deus. Mas eu também vou dar conta daquilo que eu ensino a vocês. Daquilo que eu prego para vocês. Se eu estiver pregando a sã doutrina, a verdade bíblica, Deus
vai me exaltar naquele grande dia. Mas se eu estiver pregando heresias, falsos ensinos, com o intuito de que vocês me aplaudam, me amem, quando acabar este culto, bata nas minhas costas e diga: pastor, que palavra linda, que palavra maravilhosa, meu coração se alegrou, eu fiquei tão feliz em ouvir o que o Senhor disse. Se meu intuito é este, eu estou errado. O verdadeiro pregador, o objetivo dele não é alegrar o coração dos ouvintes, mas é alegrar o coração de Deus. É pregar a verdade de Deus. E muitas vezes a verdade de Deus vai ferir o coração do pecador. Vai conduzir o pecador ao arrependimento, à mudança de atitude, a ter escolhas que vai de contra o seu desejo, os seus sonhos, os seus planos. Muitas vezes são totalmente diferentes e contrários à vontade de Deus para a sua vida. E é dever do pregador pregar com fidelidade. Doa em quem doer. O primeiro a apanhar de Deus e da palavra de Deus é ele. E depois ele transmite para o povo. Muitos pregadores têm adulterado a palavra de Deus para agradar os seus ouvintes. Só prega sobre cura, só prega sobre o amor, só prega sobre o que Deus vai dar, vai abençoar. Mas quando chega em textos que trazem conserto para o povo de Deus, que traz uma exigência de Deus para o seu povo, para primeiro ser abençoado, para primeiro obter algo da parte de Deus, eles pulam. E se adultera muitas vezes a palavra, para obter do povo aplausos, para que o povo ame a ele, não a Deus. O meu objetivo aqui pregando a palavra não é que você me ame, é que você ame a Deus. E eu sei que se você amar a Deus, por tabela, por consequência, você vai me amar, porque você vai entender que eu sou um pregador genuíno e fiel das Escrituras. Meus irmãos, em muitas igrejas o púlpito virou balcão. Isso aqui virou balcão. A palavra de Deus virou mercadoria e barata. E os membros das igrejas viraram consumidores. Estão mercadejando a palavra de Deus, comercializando a palavra de Deus, fazendo da casa de Deus comércio. Jesus, ele fez uma purificação no templo, já no seu tempo. Ele chegou no templo para adorar a Deus, e ele viu cambistas, e viu vendedores de sacrifícios em frente ao templo. E ele fez um açougue, e espantou aqueles cambistas, e virou aquelas mesas, como quem estava dizendo: não é lícito que faça na casa de Deus comércio. E hoje se vende bênção, se vende oração, se vende adereços, pretextos. Em muitas igrejas se fazem campanhas disso e daquilo outro, e traga envelope, e traga dinheiro, e traga isso, e traga aquilo, e no final Deus abençoa. Deus não tem obrigação de abençoar ninguém. Ele abençoa porque Ele ama, Ele abençoa porque Ele é bom, Ele abençoa porque Ele é justo, porque Ele é fiel, e não porque você fez alguma coisa como se Ele precisasse de alguém. Não se barganha com Deus. Meus irmãos, se Deus tiver de dar algo para mim e para você, é por conta da graça e da misericórdia dele em nossas vidas. E esses pregadores estão adulterando a palavra de Deus, dizendo: decrete, dizendo: é só você ter fé, é só você dar tanto, que Deus te dá tantas vezes mais. Pegue essa caneta ungida e escreva lá. Pegue a vassoura ungida e varra a sua casa. Suba o monte tantas vezes. Ore 7 dias. Adulterando a palavra de Deus, porque existem pessoas que amam esse tipo
de situação e de pregação, porque não querem se comprometer com a palavra de Deus, não querem obedecer a palavra de Deus, e como a gente leu hoje no início do culto, eles preferem sacrificar, dar dinheiro, barganhar, do que obedecer a palavra de Deus. Em muitas igrejas, canta-se, prega-se o que o povo quer ouvir. Mensagens de autoajuda, mensagens antropocêntricas, o homem está no centro, o homem pode, o homem faz, e Deus está a serviço do homem. Não é Deus mandando e o homem obedecendo. É o homem mandando, é o homem no centro, é o que nós chamamos de antropocentrismo, onde o culto devia ser cristocêntrico. Nós deveríamos exaltar a Cristo nas canções, exaltar a Cristo em nossas orações, exaltar a Cristo em nossas pregações. Mas muitas vezes, esses cultos, o centro dele é o bem-estar do ser humano. Não se pode falar no pecado do adultério, porque tem gente que adultéria na igreja. Não se pode falar de homossexualismo, porque tem homossexual visitando a igreja. Não pode se falar de fofoqueiro, porque tem gente fofoqueira na igreja. Não pode agredir o pecado, até inventar um jargão mentiroso, dizendo que, olha, Deus, Ele não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador. Mentira! Deus nem gosta do pecador e nem gosta do pecado. Deus não vai mandar o pecado para o inferno, Ele vai mandar o pecador. Ele vai mandar o pecador para o inferno. Agora, se o pecador ouvir essa mensagem, se arrepender e crer em Cristo, ele tem a salvação. Fora de Cristo não há salvação, porque o apóstolo Pedro disse: e não há nenhum outro nome dado entre os homens, qualquer que sejamos salvos. Você quer salvação? Você quer perdão? Você quer a verdadeira vitória? Só existe em Cristo Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a verdade escriturística e bíblica, que fora de Cristo nunca nós vamos obter salvação e graça e misericórdia autêntica de Deus. Esses líderes têm medo de pregar a verdade porque vão perder seguidores. Jesus, em nenhum momento, quando aqueles discípulos, aquelas pessoas que o seguiam, começaram a ir embora, ele disse: eu vou pregar mais leve, eu vou adocicar a minha mensagem. Não, ele começou a pregar mais duro. João Batista pregava: ei, produzam frutos dignos de arrependimento e eu batizo vocês. E pessoas não arrependidas iam ter com ele além de Jordão, e ele disse: raça de víboras, quem vos induziu que vocês vão fugir do dia da ira de Deus? Olha, o machado já está posto à raiz. O machado não estava no galho, o machado estava na raiz. Ele disse: se arrependam e produzam frutos dignos de arrependimento. Aí eu batizo vocês. Hoje se batiza gente que não sabe nem quem é Jesus, que não sabe quem foi Moisés, que nunca leu a Bíblia, com medo de perder, com medo de ser impopular. Se faz tudo em nome de eu ser popular, de eu ser bem visto, de eu vender CD, de eu vender DVD, de meus vídeos no YouTube serem vistos, e para isso se produzem pregações de efeito, palavras de efeito, mas o verdadeiro pregador, ele prega porque ele tem compromisso não com o público, mas com Deus da igreja, com o Senhor da igreja, com aquele que é santo, santo e santo. E ele não vai deixar de pregar a verdade porque alguém está na igreja e não pode ouvir aquela verdade, porque vai ferir, vai de encontro ao seu pecado, vai de encontro aos seus maus hábitos. São crentes que fabricam e financiam ministério de líderes, disse Paulo, conforme seus desejos, suas cobiças.
e não conforme a palavra de Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? É mais fácil eles financiarem o ministério de um herege, de um falso profeta, do que um verdadeiro profeta. É mais fácil eles dar ouvido às mentiras pregadas por esses falsos profetas do que eles darem ouvido às verdades proferidas pelo verdadeiro pregador. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Haverá um tempo que eles não vão suportar a sã doutrina. Eles vão se cercar, eles vão financiar, fabricar profetas, cantores, líderes, pregadores, ministros, conforme o desejo deles. A gente vai pagar você, mas você vai cantar o que a gente está pedindo. A gente vai pagar você, vai financiar o seu ministério, mas você vai pregar aquilo que agrada a gente. Você não pode pregar nada que desagrada. Você não pode pregar algo que confronta o meu pecado, o pecado do meu filho, da minha filha, da minha família. Você só pode pregar aquilo que nos agrada. E está assim de igrejas assim no Brasil e fora do Brasil. Crentes que financiam e fabricam ministério de líderes conforme os seus desejos carnais. Igrejas aonde a carne reina e não o espírito. São crentes que se recusam a ouvir a verdade bíblica. Mas segundo Paulo, eles se entregam às fábulas, às histórias de homens. Eles gostam mais das tradições, das coisas que enchem os olhos dos homens. Mas aquilo que impressiona homens não impressiona a Deus. Aquilo que muitas vezes dá certo entre os homens, está tudo errado diante de Deus. A verdade produz coceira no ouvido deles. Mas o falso evangelho promove, sabe o que deles? Alegria, prazer. Eles têm desejo de ouvir a mentira. Eles têm desejo de ouvir aquelas fábulas, aquelas doutrinas de homem, desassociadas da santidade de Deus, da retidão de Deus, da justiça de Deus. Mas quando um falso profeta chega lá e fala, Deus vai te dar um carro, arruma a mala, olha, Deus te ama do jeito que tu és, e começam a pregar meio mundo de heresia, de coisa errada, eles amam. Mas quando o pregador chega e expõe a palavra com fidelidade, ele diz, eu não entendi foi nada que aquele homem disse. Eu fiquei, foi aperreado, deu vontade foi de ir embora. Porque eles não suportam a sã doutrina. Mas uma segunda coisa que Paulo está instruindo aqui o seu filho na fé, Timóteo, é que o pastor deve pregar a palavra de Deus de maneira correta, segundo as Escrituras, e não como ele quer. Pedro, escrevendo no capítulo 5 da sua carta, ele diz, ei, vocês presbíteros como eu, pastoreai o rebanho de Deus como Deus quer, não como dominadores, não com avareza, mas como aqueles que hão de dar conta do rebanho de Deus. Olha para o texto e vê o que Paulo diz no verso 2, prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Segundo Paulo, Timóteo deveria pregar o verdadeiro evangelho seguindo as suas orientações. Primeiro, o evangelho deve ser pregado com instância, ou seja, insistência. O verdadeiro evangelho deve ser pregado com insistência, mesmo que as pessoas se recusem a ouvir. Nós temos que pregar com perseverança. Jesus disse, aquele que perseverar até, este será salvo, o que perseverar até o fim. Devemos ser perseverantes. Há uma doutrina bíblica chamada da perseverança dos santos, ou seja, os santos vão perseverar até o fim.
Os que não são santos, que nunca se converteram, que nunca foram regenerados de fato e de verdade, vão ficar pelo meio do caminho. Mas os salvos, os eleitos, os escolhidos de Deus, eles vão até o fim, porque o Espírito Santo está dentro dele, vai capacitá-los, vai selá-los. É o penhor, é a garantia da salvação, e nenhum deles vai se perder, como disse Jesus: aquele que vier a mim, de maneira alguma o inimigo o arrebatará das minhas mãos, e eu o guardarei. Você está guardado por Jesus Cristo, meu irmão. Amém. O Evangelho deve ser pregado com o intuito de corrigir as nossas faltas. É muito bom como os falsos profetas gostam de pregar. Deus vai te dar, meu irmão. Deus vai fazer, meu irmão. Desassociado da correção. O profeta Elias, quando chegou lá naquele monte, sabe, os profetas de Baal, ele olha e vê a coluna de Deus, o que? Derrubada. E ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é corrigir, é consertar aquela coluna. Você quer entender quando Deus realmente está abençoando a sua vida? É quando você está se consertando e as bênçãos estão vindo. Mas bênção desassociada de correção, de ajuste, é muito temeroso. Duvide. Se a sua vida está desconcertada, desajustada, desajeitada, está vindo bênção, possivelmente não é Deus que está lhe dando. O diabo está para enganar e Deus permite, para que muitos pereçam porque não querem a verdade, querem viver na imundícia, querem viver no pecado, querem viver uma vida desassociada da santidade, da verdade, da justiça de Deus, da bondade de Deus, da graça, da misericórdia de Deus. Só querem os benefícios de Deus, só querem aquilo que Deus pode dar e fazer, mas não querem compromisso com a justiça, com a santidade e com a retidão de Deus. Se tem uma coisa que a palavra de Deus faz, é corrigir a gente, meu irmão. E você esteja preparado para toda vez que você ouvir a palavra de Deus ser corrigido. Porque a gente sempre tem algo na vida a ser corrigido. Se você já fosse 100% santo, o seu lugar não seria aqui, seria lá na glória já, lá no céu. Por isso, a igreja é um local de pecadores, mas pecadores arrependidos, que estão se arrependendo a cada dia, deixando de mentir, de fofocar, de comprar e não pagar, de desobedecer ao pai, à mãe. São as mulheres que estão aprendendo a ser submissas a seus esposos. São os esposos que estão aprendendo a amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, a honrá-las. São os filhos que estão aprendendo a obedecer aos pais, a honrar os pais. Meus irmãos, são as ovelhas que estão aprendendo a serem pastoreadas, cuidado pelos seus pastores, honrar os seus pastores. São os seus pastores que estão aprendendo a cuidar das suas ovelhas, a interceder, a orar por elas. Meus irmãos, nós estamos em evolução, em santificação, em um processo gradual de aprender e se corrigir a cada dia com Cristo e sobre a palavra de Cristo. O Evangelho que nos chama ao arrependimento, à mudança de vida, em andar em novidade de vida. Esse é o verdadeiro Evangelho que corrige os faltosos mesmo quando eles não querem ouvir. Amém. Outra coisa que o apóstolo Paulo diz é que, além de corrigir, o verdadeiro Evangelho, quando é pregado, ele repreende os que vivem em pecado. O Senhor Jesus nunca deixou barato um pecador quando ele se encontrou. E eu quero citar alguns exemplos. Quando ele se encontra com Zaqueu, um homem que era cobrador de impostos, a gente às vezes está lendo a Bíblia e é como se a gente estivesse escutando alguém falando num celular, a gente só escuta um lado da conversa. E Lucas só mostra o lado da conversa de Zaqueu. Zaqueu, após ouvir o que Jesus pregou para ele, ensinou para ele, qual é o resultado? Senhor, aquilo que eu cobrei a mais, eu vou devolver 4 vezes mais. E eu vendo a metade dos meus bens para dar aos pobres. Meus irmãos, Jesus olha para ele e diz: hoje houve salvação
nessa casa, esse era verdadeiramente filho de Abraão, porque com certeza, se a gente tivesse vendo os ensinamentos de Cristo, que estava dizendo para Zaqueu: Zaqueu, você tem que se arrepender porque você cobrava mais. Você tem que se arrepender porque você está enricando ilicitamente. Você está tirando dos pobres de quem você não podia. Jesus está corrigindo. Jesus, ele está repreendendo Zaqueu, dizendo: se arrependa, se ajeite, senão você não vai para o céu. E aquele homem ouve o ensinamento e diz: eu me arrependo e resolvo devolver 4 vezes mais a quem eu roubei e defraudei. Quando você olha aquela mulher do tanque, Jesus chega para vender água. O senhor não tem balde para tirar, o tanque é fundo. Ele diz: mas eu tenho água para te dar, que se você beber, você nunca mais terá sede. Me dê essa água, Jesus. Mulher, é o seguinte: tu tiveste 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Jesus não deixou barato, não. Saia desse pecado do adultério, para que você tenha dessa água para beber. Jesus pega aquela mulher sendo acusada também de adultério. Os fariseus estavam prontos para apedrejá-la. E Jesus diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles tinham acabado de cometer um pecado de julgamento injusto. Como é que alguém é pego em flagrante adultério e só tem um lado? O que é um flagrante? É aquilo que a gente pega no ato. E só tinha uma mulher, a mulher estava adulterando com quem? Com Gasparzinho, com um fantasma. Era um adultério mental, não tinha um homem. Eles livraram o homem e levaram a mulher para ser apedrejada. E quando Jesus diz aquilo, eles: eita, a gente acabou de pecar, meu irmão. A gente só quer apedrejar a pobre da mulher. Mas Jesus olha para ela e diz: cadê os teus acusadores? Se retiraram, Jesus. Eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Jesus não veio para condenar você hoje, mas ele disse para mim e para você hoje: ao sair daqui, vá e não peques mais. Correção, repreensão. Mas o apóstolo Paulo também diz que a pregação do evangelho deve exortar. Exortar não é reclamar, exortar é encorajar os seus ouvintes a fazer o que é certo. O que é que estava acontecendo na igreja de Éfeso? Eles estavam ouvindo os falsos mestres e começando a praticar os falsos ensinos. E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, quando você for pregar, você corrija, você exorte esse povo a fazer o que é correto. Que eles tenham desejo e vontade de não financiar esse falso ensino e esses falsos mestres, mas de fazer o que é certo. É preciso dizer que o pastor deve fazer tudo isso, mas nunca com brutalidade. Porque ele disse: olha, faça isso com longanimidade, ou seja, com espírito manso, como tratando os mais velhos como se fossem pais. É isso que ele diz: olha, você trate os mais velhos como se fossem pais. Tratem as mulheres como se fossem suas mães, e os da mesma idade como se fossem seus irmãos, e as jovens como se fossem suas irmãs. O pastor não pode ser bruto. Ele não pode ensinar com brutalidade, ele deve ensinar com longanimidade. Agora preste atenção: além da longanimidade, ele deveria ter o dom de ensinar, de doutrinar, ou seja, era para pregar com paciência e sendo mestre, sendo um expert, dominador daquilo que ele estava ensinando. Ou seja, para ensinar é preciso ser mestre na palavra de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 3, eu quero que você acompanhe comigo algo que é importante. Olha o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta dele ao seu filho da fé, Timóteo.
É necessário, portanto, verso 2, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, mais uma vez, olha aí, ó, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, vocês têm que saber esse versículo ficou escalteado. O que é que está escrito? 2,15 de 2 Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o dever do pastor, manejar bem a palavra da verdade, saber interpretar, saber dar explicações. O apóstolo Paulo chega a dizer: rapaz, quando você pregar, pregue com tanta maestria que aqueles que te ouvem não tenham como te refutar. Terceira e última coisa que eu vejo aqui nesse texto, olhando para o capítulo 4, no finalzinho do texto, o apóstolo Paulo vai dizer para ele: tu, porém, é uma coisa bem pessoal, ó, tu, porém. Existe um livro que tem esse título, tu, porém, é baseado nas cartas de Paulo a Timóteo. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, o pastor deve permanecer como sóbrio. Quem quiser se embriagar com falsa doutrina, se embriague. Quem quiser se desviar, se desvie. Quem quiser ficar bêbado espiritualmente, fique. Mas é dever do pastor manter a sobriedade, a serenidade. Todo mundo está perdendo a cabeça da igreja. Todo mundo está tutubiando, pendendo para um lado para o outro. Não sei, pastor, eu ouvi ali um negócio, um mistério. Eu não sei, eu estou assim, eu estou entre lá e cá, cocheando entre dois pensamentos. E o pastor dizia: eu estou convicto que a palavra de Deus ainda é a mesma. Ela não muda, ela é irrefutável, ela é suficiente, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes e apta para discernir os pensamentos humanos. Ela corrige, ela repreende, ela exorta, ela doutrina, ela salva, porque é a palavra de Deus. Muitos pastores estão se embriagando também. Por quê? Ele diz: eu estou pregando a verdade, entra em crise. Ao invés da igreja aumentar, ela diminui. O povo está correndo para esses movimentos. O povo está ludibriado, encantado com falsos movimentos. Estão sendo seduzidos. Mas o pastor que é sóbrio, ele fica firme, ele não está preocupado com os resultados humanos, com o pragmatismo, com aquilo que dá certo. Ele está preocupado em agradar a Deus, em saber que está pregando a verdade, em saber que ele está de fato e de verdade fazendo aquilo que Deus o mandou, pregando a palavra, a sã doutrina com insistência, corrigindo, repreendendo e exortando a igreja a ser santa, a ser justa, a fazer a vontade de Deus. Ele diz: suporte os sofrimentos, Timóteo. Que sofrimentos? Porque ele estava pecando, porque ele estava ensinando heresias, porque ele estava dizendo não, exatamente porque ele estava pregando a verdade. Ele seria perseguido, ele seria caluniado, injustiçado, abandonado. As pessoas teriam ingratidão. Ele diz: suporte isso. O pregador do evangelho deve cumprir com fidelidade o seu ministério independente dos resultados. O pregador deve sofrer não por conta que ele pecou, que ele deu um mau testemunho, que ele fez algo errado, mas porque ele é fiel à palavra de Deus. O propósito do ministério da pregação da palavra de Deus não é agradar homens, é agradar a Deus.
A recompensa do pregador não é obter o aplauso dos seus ouvintes, mas é receber o galardão de Deus. Embora o pastor seja digno de seu salário, ele não deve ser avarento e apegado a dinheiro. Eu gostaria de encerrar lendo o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18, que diz o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Que tipo de pastor é digno de receber dobrados honorários? Aquele que se afadiga no ensino, aquele que prega com maestria, que se dedica a ensinar e a pregar a verdade de Deus. Eu aplico dizendo o seguinte, essa mensagem: que o verdadeiro pregador da palavra de Deus não se corrompe para agradar a homens. Assim também como os verdadeiros cristãos, eles não dão ouvidos aos falsos pregadores do Evangelho. Dos dois lados não há condições disso acontecer. A outra coisa é que a palavra de Deus não pode ser pregada por qualquer pessoa e de qualquer jeito. Deus é quem chama e capacita homens para pregar a sua palavra com fidelidade para a salvação dos que amam a verdade. Mas ao mesmo tempo o diabo levanta falsos profetas que distorcem a palavra de Deus com o intuito de enganar a muitos e levá-los à perdição eterna. Foi assim lá no Éden. O diabo usou a palavra de Deus distorcida e fez com que Eva e Adão caíssem em pecado e perdição. O diabo tentou Jesus Cristo lá no deserto, distorcendo a palavra. Imagina a mim e a você. Meus irmãos, ao ouvir pregações e pregadores, sejamos como os bereanos, que ao ouvir a pregação de Paulo, eles conferiam nas Escrituras para saber se aquilo que estava sendo pregado era verdade. Não aceite a palavra de qualquer pessoa e de qualquer forma. Vá fazendo, sabe o que? Conferindo. Você está ouvindo essa palavra aqui hoje? Chega em casa, leia de novo, vai estudar, ore, peça ao Espírito Santo entendimento, para que você tenha convicção de que aquilo que você está ouvindo é a mais pura verdade de Deus para a sua vida. Por fim, eu digo que o ministério de um pastor não pode ser medido pelos resultados e números, pelas expressões numéricas, mas por sua fidelidade à palavra de Deus e seu testemunho pessoal. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Não é só pregar bem, é viver o que prega e pregar o que vive. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Curve sua cabeça.